queria informar, tá, que eu não pude participar semana passada, porque com as situações que ocorreram, eu perdi meu notebook e eu estava sem acesso ao Meeting e ao e-mail institucional. Eu tive que recuperar, entrar em contato com o Celso, ver se conseguia recuperar o meu e-mail para me poder acessar hoje a aula, tá? Aí por isso que eu peço desculpa pela ausência da semana passada. Tá bem, sem problema, tá? As aulas são gravadas. Toda vez que vocês não assistem a aula síncrona, não fica registrado a presença de vocês. O que vocês têm que fazer quando vocês não podem assistir a aula ao vivo, síncrona? Vocês devem entrar no Moodle e assistir a aula no Moodle, porque ali fica registrado que vocês acessaram a aula no Moodle, ok? Tá claro? Certo. Então tá. Boa noite. Hoje é dia 12 de junho de 24. Essa é a nossa segunda aula remota. Que dia é hoje, pessoal? Alguém sabe 12 que dia de é junho. hoje? Oi? Hoje é dia 12, dia dos namorados. Não, é dia do aniversário da minha cunhada. Tô brincando. Não, então tá, vamos lá. São as duas coisas, dia do aniversário da minha cunhada e dia dos namorados, tá? Bom, vamos lá. O que é esse tal de dia dos namorados? Primeiramente, né, é uma data festiva, né? Uma data relacionada, né, ao namoro. Só que essa data não é comum em outros países, né? Vocês sabem disso, não sabem? Que a maioria dos países comemoram essa data do Dia dos Namorados em fevereiro. E vocês sabem por que comemora em fevereiro? Porque é dia de São Valentim. São Valentim era um santo, né, da Igreja Católica, e na sua vida, né, teve questões ligadas à vida pessoal dele, à vida amorosa dele, né? E aí ficou mais ou menos São Valentim, o que é o Santo Antônio para nós, né? Na nossa cultura portuguesa. Então, São Valentim, acho que é 22, 23 de fevereiro, não sei, mas é ali em meados de fevereiro, né? Então, quase todos os países do mundo, né? Inglaterra, Portugal, próprio Portugal, Espanha, Estados Unidos, né, e outros países do mundo, fevereiro, né, final de fevereiro ali, 20, 22 de fevereiro, não sei exatamente a data, é a data do São Valentine, né, o São Valentino, né, o Dia dos Namorados. Né? Para nós ficou dia 12 de junho. Por que ficou 12 de junho? Primeiro, porque não ia dar certo comemorar Dia dos Namorados perto do Carnaval. Todo mundo concorda ou não? E não ia dar muito certo Carnaval e Dia dos Namorados? Não ia dar mesmo. E, evidentemente, então, em função dessa, né, de ser uma data muito próxima do Carnaval, de ser uma data muito próxima da Páscoa, né, do período de férias, o que fizeram os comerciantes brasileiros? Tentaram achar uma data que seria adequada. Né? Então, começaram a pensar, perto do Carnaval não dá. Entre o Carnaval e a Páscoa também não dá, né? Que é o período de resguardo da Igreja Católica, né? O período de né, a chamada quarentena, tal. Depois da Páscoa já vem o Dia das Mães. Depois, em agosto, vem o Dia dos Pais. Né? Depois tem as festas patrióticas, né? O Dia da Bandeira, 7 de setembro. Né? Puxa, e tem Natal no final do ano. Como é que a gente vai encaixar o Dia dos Namorados? Aí achava, opa, junho é um mês interessante, não tem nada em junho, não tem nada importante em junho. Então, vamos colocar dia 12 de junho. Então, a partir de... Eu acho que foi, inclusive, o pai, se bem me lembro, do ex-governador de São Paulo, João Dória. O pai dele era um grande comerciante em São Paulo, né? Tinha comércio forte em São Paulo, e ele, juntamente com outros comerciantes em São Paulo,
instituíram aí a data do Dia dos Namorados no Brasil como uma data completamente fora da data de outros países. Sabiam disso ou não? Hein, pessoal? Não. Então já saibam que o Dia dos Namorados no Brasil ele tem uma data estritamente comercial, não tem nada a ver com alguma coisa que se associe, né, ao namoro, ao relacionamento entre pessoas, né? Então, diferentemente de outros países onde tu tem essa data associada a um santo, né, São Valentim, aqui no Brasil, né, essa data foi definida de forma comercial, tá? E ela tem um problema, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, tudo bem, mas ela coincide no Nordeste com as festas juninas, né? Que também são festas santas, né? São João, São Pedro, né? São dessa época, né? Então, são festas santas, né? Então, no Nordeste tem esse problema, porque é um período de festas no Nordeste, as festas juninas são muito fortes, né? E em decorrência disso, né, também sofre concorrência. Mas aqui no Sul, né, as festas juninas não são tão intensas, né? Então, o pessoal de São Paulo para baixo aproveita para comemorar o Dia dos Namorados. Entendido? Alguma pergunta, alguma dúvida? Entendido. E vocês sabem por que são festas juninas? Alguém sabe? Porque elas ocorrem em junho? Porque ocorre em junho, né? Tudo, por exemplo, então tem as festas juninas, tem as festas julinas, tudo depende do aniversário do santo, né? Eu não sei exatamente quando é que é São João, mas eu acho que São João é final de junho, não é isso? E por aí vai. São festas relacionadas principalmente à colheita, né? Porque nessa época lá na Europa é o início do verão, né? E no início do verão é o início da colheita, né? O início das festividades relacionadas ao sol, ao calor, né? Então se comemorava essas festas, principalmente em Portugal. Portugal é muito forte essas festas aí de santos, né? Na entrada do verão. Entendido? Sim. A gente tem muita influência, a gente não percebe, tá, pessoal? Mas nós temos muita influência. Por exemplo, o mês de agosto tem a ver com Augusto, imperador romano, né? Augusto significa soberano, máximo, né? Supremo, né? Então, a gente não tem ideia, mas nosso calendário, as nossas datas têm a ver ou com o Império Romano, né? Com a cultura romana, que era uma cultura pagã, que era uma cultura antes da Igreja Católica, né? E aí, quando o imperador Constantino, imperador romano Constantino, se assumiu católico, né? Definiu que a religião católica era a religião predominante no Império Romano, né? Aí novas datas surgiram, né? Como Natal, como Páscoa, como essas festas de santos, né? Santo, como é que é, a padroeira do Brasil, né? A Aparecida, né? E por aí vai, né? Vários santos. Porto Alegre tem a sua santa, Navegantes, né? Porto Alegre é Navegantes, né? E por aí vai, né? Então essas datas começam a ter um sincretismo, uma mistura das datas, né, de festas pagãs, que é o Carnaval, que é uma festa anterior à Igreja Católica, né, com as festas religiosas como as festas juninas. Bom, dito isso, vamos lá. Bom, pessoal, o que a gente vai falar na aula de hoje? Então, como é que vai ser a aula de hoje? A aula de hoje a gente começa falando de modelos de financiamento, atenção à saúde, tá? E depois a gente vai dar uma revisada nas questões ainda que faltaram para a prova, ok? Então, vamos lá. Bom, o que nós temos, tá? Quando a gente pensa em sistema público de saúde, tá? Quando a gente pensa em saúde pública, a gente pensa que nem sempre foi assim do jeito que é hoje, tá? O que nós temos hoje? Hoje nós temos uma
uma saúde universal, tá? Um modelo universal, né? Um modelo onde tu tem acesso universal, tu tem integralidade do atendimento, que vai desde a atenção básica até a alta complexidade, tá? Mas nem sempre foi assim, tá? Até o século XIX, no Brasil, até o século XIX, início do século XX, o modelo predominante de financiamento da saúde, né, o modelo predominante de atendimento na saúde, era o modelo de atenção, aliás, desculpe, o modelo assistencialista. O que era o modelo assistencialista, pessoal? Era um modelo baseado na ideia de que a medicina devia ser paga. Então, tu tinha, nessa época, uma medicina restrita às pessoas muito ricas, às pessoas com muito dinheiro. Entenderam ou não? Ah, professores, mais pobres, como é que os pobres eram atendidos? De forma assistencial, né? O que era de forma assistencial? Como é o nome completo da Santa Casa? Alguém sabe? Santa Casa de Misericórdia? Santa Casa de Misericórdia. Misericórdia. Por que misericórdia? O que tem por trás? A Santa Casa era uma instituição de assistência, né? Ou seja, eu tinha o atendimento para aqueles inválidos, para aqueles que não podiam. O rico, pessoal, ele não morria em hospital, ele morria em casa, assistido pelo médico. Vocês nunca viram aquelas fotos antigas dos imperadores, dos reis portugueses? Sim ou não? Sim. Onde é que eles estavam, morriam? Não morriam no seu leito, né? Na sua cama, normalmente? Sim. Tá? Com todas as pessoas em volta ainda. Claro, com todas as pessoas em volta, né? Ou seja, e com um médico acompanhando, né? O médico era aquele profissional que ia na casa das pessoas, né? Tu atendia aquele que tinha posses, aquele que tinha condições, né? Atendia de forma a ter uma certa exclusividade. Tu tinha um chamado médico de família, médico específico, né, que atendia determinadas famílias, né? E esse atendimento era em função do quê? Era em função da capacidade financeira, né, da disponibilidade financeira das famílias, tá? Então, esse modelo assistencialista era um modelo que dividia bem claramente, né, aqueles que tinham, né, daqueles que não tinham, né? Então, para aqueles que não tinham, qual era a saída? Né? Era a igreja, era a igreja, desculpe, era os hospitais de caridade, né? Os hospitais, as casas de caridade, como era a Santa Casa. Bom, à medida que os hospitais começam a crescer, a se desenvolver, surge, por exemplo, a profissão de enfermeira. Né? A profissão de enfermeira ela surge já no século XX. Né? Por quê? Porque tinha que ter um atendimento, tinha que ter uma assistência dessas pessoas nos hospitais. E quem foram as primeiras enfermeiras, pessoal? Vocês sabem ou não? As freiras. Freiras. As freiras, né? Novamente o papel da religião aqui, né? Religião com um papel muito importante como instrumento, né, de auxílio, de colaboração no atendimento dos inválidos, dos doentes, né? Então a profissão de enfermeira ela surge justamente com as mulheres e as mulheres religiosas, chamadas enfermeiras, né? Que na época não tinha esse nome de enfermeira.
Então, os hospitais se organizam, né? E as enfermeiras começam a ter um papel importante, né? À medida que cresce a demanda por hospitais, as pessoas começam a se internar cada vez mais, evidentemente que as enfermeiras não são suficientes para atender a todos. Aí surge a carreira, a profissão de enfermeira, né? A profissão de enfermeira, por exemplo, ela cresce muito, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque tu tinha milhares de pessoas feridas, né? Pessoas que soldados atingidos por bombas, né? Poxa, e aí, né? Muitas vezes a igreja católica, né? As religiosas não eram suficientes para atender a toda essa demanda, né? Então começou-se a se organizar a profissão de enfermeiro. Mas ainda assim, né, tu tinha, né, no início do século XX, tu tinha um modelo assistencialista, tu tinha uma divisão bem clara entre ricos e pobres. À medida em que a sociedade foi se urbanizando, tá? Ou seja, para vocês terem uma ideia, vocês sabem qual era a expectativa de vida da população brasileira em meados para o final do século XIX, lá por 1870, 1880? 30 anos? Mais ou menos isso. O homem era 31, 32 anos, a mulher um pouco mais do que isso, tá? Porque organicamente a mulher era mais forte que o homem, tá? Por isso que a expectativa de vida da mulher, em geral, é mais alta que o do homem. Isso vale para todos os países do mundo, tá? No Brasil, atualmente, por exemplo, acho que a expectativa de vida do homem gira em torno de 70, 72 anos, a da mulher gira em torno de 76 anos, né? Então, na média, as mulheres vivem mais do que os homens. Entenderam? Bom, e aí o que tu tem a partir daí? Tu tem uma evolução, né, do modelo assistencialista para o modelo previdencialista. Professor, como é que foi essa evolução do modelo assistencialista para o modelo previdencialista? Ó, isso aqui está aqui, ó, então, a página 44, 45, tá? Tudo isso aqui você tem que ler porque vai cair na prova, tá? Ó, 44, Piola e Viana, tá no Moodle, tá? Até a página 44, até a página aqui, até a página 49. 5 páginas tem que ler aqui. Então vamos lá, voltando aqui. O que eu tinha então? Por que eu saio do modelo assistencialista e vou para o modelo previdencialista? Porque a sociedade muda, pessoal. A partir do século XX, as pessoas começam cada vez mais a morar não mais no campo, né? na área rural. Cada vez mais as pessoas começam a morar nas cidades. Né? Por exemplo, São Paulo, no século XIX, ainda era uma cidade muito pequena, né? Uma cidade que tinha 100 mil habitantes. A partir do século XX, São Paulo cresce muito rapidamente. Porto Alegre mesmo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já era uma cidade maior porque era a capital, né? Mas outras cidades como Belo Horizonte, Curitiba e por aí vai, né? Recife, né? Ou seja, a sociedade brasileira começa uma urbanização, começa cada vez a ser mais urbana e menos rural, tá? E essa sociedade urbana começa a demandar cada vez mais serviços de saúde, bens e serviços de saúde. Bom, o que faz o governo brasileiro, principalmente ali a partir dos anos 30, né? O governo brasileiro assume o papel de ofertar serviço de saúde, financiar serviços de saúde para os trabalhadores formais, para os trabalhadores urbanos. Né? E de que forma se faz isso? Se faz através do regime previdencialista. Né? O setor público organiza as famosas caixas de aposentadoria, né? Os institutos de previdência. Alguém conhece
o IAPI, o bairro IAPI? Sim. Sim, estudei ali. Como é que Sim. surgiu o bairro IAPI? Desculpa, não entendi. Como é que surgiu o bairro IAPI? Ah, daí eu já não sei. Não sei. Ah, alguém mora perto do IAPI? Eu sei que tem bastante idosos. Ah? Sei que tem bastante idosos. O IAPIPA é um bairro de trabalhadores, pessoal, tá? O IAPI é um bairro que significa Instituto de Aposentadorias e Pensões dos industriários. Era um bairro onde os trabalhadores da indústria de Porto Alegre foram morar, tá? Então, isso era um instituto que atendia basicamente quem? O grupo de industriários. Porto Alegre, hoje Porto Alegre é uma cidade muito mais de serviços, né? Hoje Porto Alegre não tem indústria, mas nas primeiras décadas do século XX, Porto Alegre tinha muita indústria dentro da cidade, tá? Então, o que acontecia? Esses institutos, eles construíam bairros, construíam casas, justamente para quem morar, para os trabalhadores da indústria, no caso aqui, trabalhadores da indústria. Mas não era só casas, eles também garantiam a esses trabalhadores, através de um pagamento, o acesso à saúde, né? O que é o IP? É o Instituto, o IP já é uma coisa mais ampla, não é só dos industriários, né? Então, o IP é um instituto de previdência, né? Então, a ideia qual era? A ideia era garantir a esse grupo de pessoas, né, no caso, trabalhadores da indústria, né, o acesso a bens e serviços, né? Então, no caso de Porto Alegre, surgiu a famosa Vila do IAPI, tá? Que era um conjunto residencial, tá? Mas não era só isso, né? Não era só um conjunto residencial, né? Essas pessoas eram agrupadas em grupo de comerciários, em grupos de industriais, em grupo de autônomos e pagavam para a previdência e a saúde no Brasil, para ter direito, acesso à saúde em hospitais. Opa, a partir de agora, muda um pouco o foco. Não é só um rico que tem o acesso à saúde. Agora, a classe média, principalmente a classe média urbana, vai ter acesso à saúde, vai ter acesso a recursos de saúde mediante um pagamento, né, de um valor para o Estado, né? O Estado já começa agora a atender um grupo maior de pessoas, né? Começa a atender mais gente, né? Mediante um valor, um financiamento do valor. Né? No caso de trabalhadores formais, da indústria, do comércio, uma parte era paga pelo, pelo industrial, pelo comerciante, e a outra parte era paga pelo trabalhador. Né? Se o trabalhador era autônomo, como, por exemplo, o taxista, esse pagava um carnê e também tinha acesso à saúde. A Santa Casa continuava sendo de misericórdia, continuava sendo caridade, ainda havia o grupo de pessoas, principalmente que morava no campo, né, ou que não eram trabalhadores formais, que ainda precisavam da saúde assistencial, mas a grande maioria, cada vez uma parcela maior da população já estava atendida pelo setor público, né? Mediante um pagamento, mediante um valor mensal ou anual a ser pago, que garantia a esse grupo de trabalhadores formais, trabalhadores urbanos formais, né, o acesso à saúde. Tá? Bom, e isso foi, pessoal, isso aí foi esse modelo praticamente durante todo o século XX. Né? Isso só muda, o modelo previdencialista só deixa de ser um modelo prioritário
a partir do final do século XX, já em 1988, com a Constituição Brasileira, tá? Com a nova Constituição, com a Constituição Brasileira que foi promulgada, tá? Então, a partir de 1988, fica definido que o modelo de financiamento, o modelo de oferta de serviços em saúde, não é mais um modelo previdencialista e passa a ser um modelo universalista, né? Aqui, eu estou mostrando para vocês, o modelo previdencialista, ó, página 46. Ó. O que eu falei dos institutos de saúde, ó, Instituto de Previdência Social, né? Já tinha aí o Estado atuando, o Estado participando de uma série de contribuindo para o atendimento dos trabalhadores, nesse caso uma parcela, né, chamada trabalhadores urbanos, trabalhadores do setor formal urbano. Bom, em 88 a Constituição é definida, a Constituição é promulgada, tá? Ou seja, a Constituição é voto. Você sabe a diferença entre uma Constituição promulgada e outorgada? Sim ou não? Vocês sabem a diferença ou não? Não. Não. Constituição outorgada é uma Constituição imposta, tá? É uma Constituição na qual tu não cria uma assembleia constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? São deputados, né? São congressistas, senadores, deputados federais, eleitos para elaborar uma Constituição. Eles vão representar, né, a vontade popular, a vontade dos seus eleitores, da população. Tá? Então, em 88, quando o Brasil definiu por uma nova Constituição, houve a eleição de deputados constituintes, né? Uma Assembleia Constituinte, deputados e senadores. E esses deputados e senadores, né, foram responsáveis pela nova Constituição, mas nem sempre foi assim. Durante o período da ditadura, durante o período do Império, né, a nossa primeira Constituição, por exemplo, elaborada por Dom Pedro I, logo depois da independência, não foi uma Constituição promulgada, e sim uma Constituição outorgada. Quem definiu a Constituição nada mais, nada menos do que foi o próprio imperador. Ele disse o que tinha que entrar na Constituição e o que não tinha. Entenderam a diferença entre promulgada e outorgada? Ficou claro? Sim ou não? Desculpa, professor, para mim não ficou muito claro. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando se tem a Constituição de um país, tem países. O Brasil teve várias constituições. Tá? Estados Unidos não. Estados Unidos tem uma única Constituição na sua independência e a partir dessa Constituição se constroem novas leis, novos projetos. No Brasil é diferente. No Brasil nós temos diversas constituições ao longo do período. A primeira Constituição brasileira foi elaborada logo depois da independência. Quando é que foi a independência do Brasil? 1822. Quando o Brasil se torna independente, se torna uma nação, ele tem que ter uma Constituição. O que é a Constituição? É a lei máxima, né? A lei que determina, que rege a sociedade daquele país. Antes disso, o Brasil era regido pelas leis de Portugal. Bom, o Brasil se torna independente. O que o Dom Pedro I faz? Ele cria essa Assembleia Constituinte, né, onde tu tem deputados que vão começar a discutir a primeira Constituição brasileira. Aí passa um ano discutindo, alguns têm uma visão, outros têm outra, uma discussão muito grande. Aí sai um documento elaborado por esses constituintes, né? Ou seja, deputados e senadores, né, que elaboraram esse texto. O que faz o Dom Pedro I? Dom Pedro I diz: não concordo com isso, eu vou perder poder, né? Eu não vou poder ter, não vou ter poder absoluto, não me interessa essa
essa Constituição. O que o Dom Pedro I faz? Ele dissolve a Constituição, dissolve a Assembleia, ou seja, manda os deputados, senadores irem para suas casas e redige, né, reescreve uma nova Constituição de acordo com o seu interesse, de forma absolutista, de forma autoritária, sem obedecer ou sem observar a vontade, né, o que aqueles deputados e senadores queriam, que eram os representantes legítimos da sociedade. Então, Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte, pega lá 2 ou 3 pessoas, junto com ele, em algumas noites, faz uma redação, uma nova redação, e diz, a partir de agora, a Constituição brasileira será essa. E isso é uma Constituição outorgada, tá? Ou seja, definida de forma autoritária, sem a votação, sem a representatividade da população. Já a nossa última Constituição, que é de 1988, que vai fechar aí 50 anos agora em 2028, vai fechar 50 ou 40 anos? 40 anos, né? Vai fechar 40 anos agora em 2028, desculpe. Ela é promulgada. Por que ela é promulgada? Porque o Brasil, ao fazer essa nova Constituição, elegeu deputados e senadores, chamados deputados e senadores constituintes na época, né? Para principalmente elaborar essa Constituição. Então, houve uma discussão, houve um debate no Congresso e uma votação, né, para definir o que deveria ser incluído ou não na nova Constituição. Então, essa nova Constituição ela não foi outorgada, ela foi promulgada. Está claro ou não? Sim, agora ficou bem claro, professor. Obrigada. Tá? Bom, mas o que é importante para nós nessa história? É importante o seguinte: a Constituição foi promulgada, foi votada. E a gente chama a Constituição de 88 uma Constituição cidadã, que estabelece uma série de direitos sociais para a população. Por exemplo, tá? Garante a educação universal. Tá? Antigamente, pessoal, a educação era muito restrita à classe média, tá? E à classe alta, né? Ou seja, a população de baixa renda não tinha acesso à educação. A população rural também não tinha acesso à educação. Assim como a saúde se tornou universal, a educação no Brasil se tornou universal. Mais do que isso, na Constituição se tornou obrigatório que todo brasileiro estudasse. Então, mesmo o pai e mãe não querendo que o filho estudasse, né, era obrigatório colocá-lo na escola sob pena de pai e mãe serem advertidos, punidos, né, e inclusive estarem infringindo a lei. Né? Então, isso vale para a educação e também vale para a saúde. Né? A nova Constituição ela se torna uma Constituição onde há uma preocupação social muito grande, né? Uma preocupação para atender demandas sociais, principalmente na área da saúde e na área da educação. Na área da saúde, que é o que nos toca mais diretamente, o que vai acontecer? A nova Constituição define que a saúde é universal, que a cobertura será horizontal, atendendo a todos, e vertical, atendendo nos seus mais diversos níveis. Tá? E para isso, né, se está na Constituição, se propõe o quê? A criação de um sistema único de saúde, o chamado SUS. Né? O SUS está previsto na Constituição, ele não vai ser criado em 88, ele vai ser criado em 91, 92. Só que na medida em que tu cria um sistema público universal, o que vai ocorrer? Vai ocorrer um aumento muito grande dos gastos em saúde. Né?
os gastos em saúde começam a crescer, porque antes era um sistema de saúde limitado a um determinado grupo, e a partir de agora, esse sistema de saúde ele é global, ele é universal. Evidentemente que o orçamento do Estado, o orçamento da administração pública vai ter que ser maior, né? E isso vai levar o quê? A uma necessidade de financiamento do Estado. O Estado tem que ter mais recursos para garantir o orçamento da saúde. Então, o orçamento da saúde começa a crescer, os gastos em saúde começam a crescer. Com essa nova Constituição, com esse novo modelo de financiamento, agora não mais previdencialista, mas universalista. E com esse novo modelo, então, o Estado se vê obrigado, se vê necessitado, se vê, digamos assim, se vê premido de ter que aumentar os seus gastos de saúde para atender esse novo grupo, ou incluir não mais apenas trabalhadores formais, não mais apenas um grupo, mas todos os cidadãos brasileiros, independentemente desse cidadão contribuir ou não para o sistema público de saúde. Por isso que se diz que o sistema público de saúde é gratuito. Mesmo a pessoa não contribuindo para o sistema, tá, ela terá direito ao acesso ao atendimento em saúde. Evidentemente que isso gera o quê? Uma criação de novos tributos, né? Uma criação de novas fontes de financiamento. O Estado começa a buscar novas fontes para financiar a saúde. Por exemplo, o COFINS. O que é o COFINS? COFINS é uma contribuição, é um tributo na forma de contribuição. O COFINS é uma contribuição com a finalidade de garantir recursos para a Seguridade Social. Professor, o que é Seguridade Social? Seguridade Social é aquilo que engloba 3 grandes áreas de assistência social, tá? A previdência, a saúde e a assistência. Então, se criam tributos para garantir a seguridade do trabalhador. Olha o nome, já diz, seguridade, a segurança do trabalhador brasileiro. Tá? Segurança onde? Para quem não tem emprego, para quem não tem condições, assistência. E tu tem os programas assistenciais, o Bolsa Família, o Bolsa Escola, o Vale Gás. Tem uma série de programas assistenciais. Está dentro de Seguridade Social. Mas não é só isso. Para o trabalhador, para a viúva, vai ter uma pensão. Para o trabalhador que trabalhou a vida inteira, vai ter aposentadoria. Para o trabalhador que está inválido, vai ter o salário por invalidez. Tá? Para o trabalhador que está momentaneamente desempregado, vai ter o seguro-desemprego. Tudo isso dentro dessa grande área que é a Seguridade Social, mas de forma mais específica na Previdência. E, por último, ainda dentro da Seguridade Social, o Estado também vai garantir a saúde do cidadão, né? Através do Sistema Único de Saúde, através da oferta de atenção básica. Aí surge as UPAs, né? As unidades de pronto atendimento em saúde. Aí surge os hospitais públicos. Né? O que são os hospitais públicos? O Cristo Redentor é um hospital 100% público. O Conceição é um hospital 100% público. O Fêmina é um hospital 100% público. Aí surge também os hospitais contratualizados, aqueles hospitais que não são públicos, mas que ofertam serviços ao Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, a Santa Casa, é um hospital que não é público, a gente chama de hospital filantrópico, né?
mas tem filantropia, né? A Santa Casa ela oferta serviços para pacientes do SUS, né? Uma parte da Santa Casa é para atendimento de pacientes do SUS, a outra parte era para particulares e para convênios, né? Então, tirando essa parte que é para convênios particulares, uma parte da Santa Casa, assim como do Hospital São Lucas da PUC, assim como outros hospitais de Porto Alegre, Divina Providência, por exemplo, são hospitais que atendem a convênios, a grupos específicos, mas também atendem ao SUS, atende à sociedade em geral. Em troca, o que eles recebem? Eles recebem o título de filantrópicos, né? E qual é o benefício disso? Isenções fiscais, deduções fiscais, né? Diminuição da carga tributária. O Estado, então, garante, através de um contrato, a chamada contratualização da saúde, né? A prestação de serviços para o SUS por parte desses hospitais, e, em troca, esses hospitais garantem benefícios fiscais, vantagens fiscais na cobrança de tributos. Então, observem a grande rede que é o SUS, tá? Tu tem a atenção básica, que atende, por exemplo, programas de vacinação, tá? Tu tem as unidades de pronto atendimento à saúde, tu tem as unidades de atendimento de emergência, tá? Tu tem os hospitais públicos, tá? E tu tem, só em Porto Alegre nós temos o Conceição, temos o Fêmea, temos o Cristo Redentor, temos o Hospital da Criança, o Conceição da Criança, e por aí vai. Então, esses são hospitais que só atendem a SUS, 100% SUS. E que mais, professor? Tem os hospitais filantrópicos, né? Os hospitais que não são públicos, né? Que atendem a convênios, mas, ao mesmo tempo, reservam uma parte para o atendimento de pacientes do SUS, né? Mediante aí uma troca, né? Eles reservam uma parte para atender o SUS e, em troca, eles recebem vantagens fiscais, benefícios, né? Dessa contratualização em saúde. E, por fim, ainda tem, dentro desse modelo universal, que é o nosso modelo atual, os hospitais escola. Por exemplo, o Hospital Escola da URGS. Qual é o Hospital Escola da URGS? Clínicas. Clínica, né? Que também atende SUS, que também tem uma unidade de pronto atendimento dentro do clínica, tem uma unidade de emergência. Tá? Ou seja, olha a complexidade, olha o tamanho da estrutura que é o sistema público de saúde. Entenderam ou não? Me fiz Sim. claro? Sabiam disso ou não? Sim. Já Sim. sabiam? Todo mundo já sabia disso? Sim. Então fiquei falando meia hora e vocês, professores, que a gente já sabe, não precisa de falar nada. Então, já sabiam de tudo isso que o professor falou? Hein? Algumas O coisas senhor sim, só algumas são esqueceu de novas. falar, professor. Não tudo. Fala, quem O quer senhor falar? só esqueceu de comentar, professor, que quando eles não alcançam a meta estabelecida, que eles têm que devolver também uma porcentagem do dinheiro desses filantrópicos, né? Que eles têm uma meta SUS para fazer de taxas, né? De atendimentos, de consultas, isso, que é um valor já pré-estabelecido de meta estabelecida pelo próprio SUS, entre aspas, tá? Sim. E quando não alcança essa meta, a instituição tem que devolver a oferta, né? Então, eles fazem de tudo para alcançar o objetivo, o mínimo, as atividades mínimas que o SUS estabelece. Então, na realidade, ele é uma moeda de giro dentro do hospital muito importante.
É o dinheiro que o hospital muitas vezes se mantém, mesmo sendo filantrópico. Não, importante, boa lembrança, ou seja, tu tem um contrato, se o hospital não atende aquilo que está estabelecido no contrato, né, o hospital não recebe todo o valor estabelecido no contrato, não é isso? Isso Então, mesmo, e pode arcar com multas muito altas, né? Que é um contrato bem sério. Eles têm que responder qual é o motivo dessa. Juridicamente, a gente aciona direto já o judiciário do hospital para intervir junto nas secretarias da saúde e no Ministério da Saúde para justificar qual é o motivo daquele dinheiro não ter sido usado da forma adequada. Perfeito. Entenderam? Então, isso tudo, observem a complexidade que é a estrutura do SUS. Então, não é simples, tá, pessoal? Isso exige gastos, isso exige recursos, né? E o financiamento de toda essa estrutura vem principalmente através do quê, pessoal? Através de tributos, tá? Através de recursos tributários, né? Como, por exemplo, a contribuição com a finalidade social, a COFINS, que mais? A contribuição social sobre lucro líquido, né? Então, são recursos que garantem o orçamento da saúde, o orçamento do SUS, o orçamento público. Né? Só que, né, o grande problema, como eu falo para vocês, é que a população envelhece cada vez mais, e à medida que a população envelhece mais, esse tipo o serviço que essa população necessita é cada vez mais caro, é cada vez mais oneroso. Porque uma coisa é tu tratar uma doença, como, por exemplo, uma bronquite, uma doença como uma doença infecto-contagiosa, tá? Como, por exemplo, uma pneumonia, tá? E por aí vai, né? Tétano, aí por diante. Muitas vezes um programa de vacinação, a poliomielite, né? Um programa de vacinação, um problema de acompanhamento, né? Tu resolve ou tu reduz significativamente a mortalidade, né, e as morbidades associadas a essas doenças. Porém, né, à medida que a pessoa envelhece, né, as pessoas vão ter outros tipos de doenças, as chamadas neoplasias malignas, né, que é o câncer, as doenças cardíacas, as doenças circulatórias, as doenças cerebrais, né, como o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, né, e esse tipo de tratamento, esse tipo de terapêutica para essas doenças é muito mais caro. Então, qual é a tendência hoje? Como é que é a tendência? O modelo vai continuar sendo universalista, né? Que é um modelo mais justo, que é um modelo mais amplo, mas, ao mesmo tempo, né, o que nós vamos ter nos próximos anos, nas próximas décadas? Uma população brasileira cada vez mais velha, uma expectativa de vida cada vez maior, e, consequentemente, um orçamento em saúde cada vez mais alto. Tá? O Estado brasileiro, o poder público, a administração pública brasileira vai necessitar cada vez mais de recursos em saúde. Onde obter esse recurso? Na sociedade. De que forma? Principalmente através de uma maior tributação. Fala, Vivian. Fora que também muitas pessoas usam indevidamente, né, o sistema público de saúde. As pessoas, às vezes, lotam UPAs, postinhos de saúde por coisas que, às vezes, eles só vão para passear, principalmente os idosos, não querendo falar mal, mas muitos deles usam os recursos sem nem pensar muito nos outros também, né? Perfeito. Tu me dá oportunidade para falar ainda nesse material aqui que a gente está lendo, que eu estou apresentando para vocês, sobre formas de racionalização dos gastos em saúde. Eu falei isso em aula. Isso também vai cair na prova. Que dia a gente marcou a prova? Para o dia 26. 26. Anotem 26. aí.
Então, olha aqui, aqui tem formas de racionalização. Vamos pegar o sumário aqui direitinho. Onde é que está? Formas de racionalização em saúde. Vamos ver qual é a página. Formas de racionalização em saúde. Vamos ver onde é que está aqui. Essa matéria de racionalização da saúde vai cair, professor? Também vai cair. Vai cair essa do financiamento que eu estou dando e as formas de racionalização. Onde é que está? E a forma de financiamento está aqui, ó. Estou mostrando para vocês no sumário, tá? Da página 31 até a 41, são 10 páginas, não é muito, é uma leitura simples. E, ó, racionalização, ó, estou indo lá, ó, página 58 a 66, vamos lá? 58, vamos lá, isso também vai cair. Leitura. O que é racionalizar? É justamente criar situações, né, em que haja o uso racional do recurso público. Na área, onde é que está assim, forma de racionalização. Não, forma de financiamento. Só um pouquinho, estamos indo aqui. Financiamento aqui. Modelos. Eu acho. Onde é que está? Puxa, eu me perdi aqui. Onde é que eu tinha aqui falado? Formas de racionalização. Puxa. Qual era a página, Luiz? Lembra? Peraí. Deixa eu arrumar aqui a coisa. De novo aqui. O senhor colocou de 68, do 58 a 66. Vamos Racionalização, lá, o senhor falou. Vamos ver aqui o sumário aqui de novo, agora para não ter erro. Vamos aqui, sumário. Aqui, página 58 a 66. Vamos lá. Exatamente. 58. 58, estava bem pertinho, né? 58 a 66, está aqui. Não, mas não está aqui, não aparece, não é aqui, 58 a 66. Onde é que está? Espera aí. Está aqui. Ó, na verdade não é 58 a 66, é a partir da 66. Tá? Incentivos para a racionalização dos gastos com saúde. Então, o que a gente está falando aqui? A gente sabe que a saúde é cara, que a saúde vai se tornar cada vez mais cara. Por quê? Porque as pessoas vão envelhecer, né? E as terapêuticas, os tratamentos vão ser cada vez mais caros. Né? Tratar um idoso com doenças, né, típicas do idoso é mais caro do que tratar uma pessoa mais jovem, né, que tem doenças mais facilmente tratáveis. Então, na área do SUS, na área da saúde pública, é mais complicado, pessoal, porque tu não tem como racionalizar, né? Na verdade, infelizmente, muitas vezes a melhor forma de tu racionalizar, e que é uma forma muito... como é que eu vou dizer? Uma forma muito... que machuca muitas pessoas, é a questão do tempo de espera na saúde pública. O que acontece, pessoal? Muitas vezes a pessoa tem uma cirurgia agendada no SUS, né? Só que ela está com câncer, está com uma doença séria, está com um problema de articulação. Muitas vezes essa cirurgia é agendada para 1 ano, 2 anos. Não é isso que acontece? Sim ou não? Sim. Sim. Então, sim. Na área da saúde pública, muitas vezes tu tem o quê? Tu tem a restrição da oferta de serviço pelo tempo de espera, né? A demora no atendimento, principalmente para as chamadas tratamentos de doenças graves, cirurgias, né? Para pessoas que querem colocar órteses, próteses, assim por diante. Agora, na área da saúde privada, né, nos chamados planos de saúde, que são regulados, aí é diferente. Quando eu falo em saúde privada, quando eu falo planos em saúde, eu estou falando de saúde suplementar. Né? Por quê? Porque ela é uma saúde
que é uma saúde optativa, das pessoas que preferem, ao invés de usar o Sistema Único de Saúde, utilizarem uma saúde privada. Essa saúde, ela é regulada, ela é controlada por uma agência regulatória, a chamada ANS, Agência Nacional de Saúde, que regula, que fiscaliza os contratos do sistema privado, né, dos planos de saúde, e permite que o privado, que esses planos de saúde privado possam racionalizar os gastos com saúde. O que é racionalizar? Criar mecanismos que evitem um gasto exagerado nos planos de saúde. Ah, professor, isso é ruim, porque as pessoas deviam demandar todo tipo de saúde. Em tese, sim, mas vocês são administradores. Se todo mundo começar a demandar sem nenhum tipo de critério, nenhum tipo de controle, como é que fica o valor do plano de saúde? Sobe ou diminui? Sobe? Sobe, né? E aí, menos pessoas vão poder participar do plano, né? Porque o plano vai ficar muito restrito aos muito ricos, aqueles que têm muito dinheiro para participar de um plano de saúde. A classe média baixa, vai estar fora dessa possibilidade, né, de participar de um plano de saúde. Então, racionalizar os gastos, né, estratégias de racionalização dos gastos, é bom para todo mundo, não é só bom para o plano de saúde, não é só ele que economiza, né? Também é bom para quem? Para os segurados. Por quê? Porque isso vai reduzir o custo do plano e, consequentemente, vai reduzir o valor do plano de saúde. Entendido ou não? No Brasil, hoje, nós temos uma discussão enorme, né, sobre cobertura do plano de saúde. Uma discussão enorme, inclusive no Congresso. Vocês estão observando esse debate? Sim. Né? Observem que o reajuste do plano de saúde ele é regulado, o preço é regulado. A ANS é que determina o percentual de reajuste do plano. Quanto é que foi esse ano o reajuste dos planos? Em média. Alguém sabe? Eu não me recordo, professor. Em torno de 7%. Tá? Em torno de 7%. Outra questão, outro debate enorme na área da saúde privada. O que garantir, o que ofertar e o que não ofertar. Nós temos grupos, né, minoritários, grupos de segurados que se organizam muito bem hoje, né, e que defendem os seus interesses de forma legítima. Não estou criticando as pessoas que fazem isso. É um direito dessas pessoas, elas se organizam, pressionam os seus deputados, pressionam o governo, pressionam o judiciário, judicializam as suas demandas, né? Só que, muitas vezes, isso implica em aumento do custo do plano de saúde. Né? Por quê? Porque, vamos supor, um dos grupos que se organizaram muito nos últimos anos, na última década, nos últimos 10 anos, foi o grupo das mães autistas, de filhos autistas. Estou certo ou estou errado? Certíssimo. Opa, as mães querem o melhor para os seus filhos. Qual é a mãe que não quer o melhor para o seu filho? Né? Quem é que não vai defender um melhor atendimento para o seu filho, todas as condições, todos os tipos de tratamento possíveis, né? O maior número de sessões de terapia, de acompanhamento psicológico, acompanhamento pedagógico, tratamento com animais, acompanhamento de tratamento com animais, tudo isso para desenvolver a criança autista. Só que tem um problema nessa história, né? Novamente, o que nós somos? Nós somos administradores. Né? Até que ponto tu pode conceder isso para esse grupo? Né? Até onde esse grupo
pode demandar serviço. É duro dizer, mas se eles começarem a demandarem demasiadamente esse tipo de serviço, vai novamente onerar o sistema, todo o grupo de segurados, né? Então, tu tem que ter bom senso, tem que ter um meio termo nessa história, entenderam? Também outro caso que aumentou bastante são os pacientes em home care, né? Que aumentou com a questão da judicialização para tratamentos com médicos, enfermeiros e UTIs em casa. E isso é um custo tremendamente grande para os convênios, né? Pois é, novamente. É que a gente acha que o custo é para os convênios, né? Para seguradoras, para a Unimed, para a Mil, para a Golden Cross. Na verdade, o que fazem as seguradoras? Duas coisas. Ou tentam repassar esse custo para o consumidor, para os outros segurados, ou quando a ANS, a agência regulatória, limita esse repasse, inevitavelmente terminam reduzindo a qualidade de serviço. Diminui o número de médicos credenciados, aumenta a demora por uma consulta, por uma cirurgia, tá? Ou seja, de uma forma ou de outra, tu vai ter um prejuízo. Entenderam? Tá. Bom, continuando aqui, então. Incentivos, tá? Então, isso eu quero que vocês leiam, tá? Pagamento por ato médico. O que é o pagamento, né? Tu não pode ofertar gratuitamente o serviço do médico, né? Mesmo que de forma simbólica, tu tem que pagar alguma coisa para ter acesso ao médico. Ah, mas eu já pago o plano. Não, tudo bem, tu paga o plano, mas além do plano, né, tu tem que ter um pagamento por aquele uso específico daquele médico, né? Então, isso diminui a demanda, né? Muitas vezes aquela chamada demanda supérflua, a chamada demanda desnecessária. Outro exemplo aqui, ó, estou olhando aqui, ó. Assalariamento médico não é muito comum no Brasil, mas pagamento por capacitação, dependendo da... Aqui também no Brasil não é muito comum, mas dependendo da capacidade do contribuinte, o contribuinte paga um determinado valor para consulta. Vou dar um exemplo, tá? No IP, isso é comum. Alguém aqui é do IP? Aqui na sala. Eu sou do IP, professor. Quando tu não tem lá a classe, sei lá, 1, 2, 3, 4... Categoria. É a categoria, Categoria né? 5. É a máxima, 5? Ou a 6 é a máxima? Eu não sei. Tá? Não, a 5 é a máxima. Dependendo da tua categoria, tu paga um determinado valor na consulta. Opa, o que tu está dizendo assim? R$28. Então, dependendo da tua categoria, tu paga um valor. Se tu é uma categoria mais baixa, tu paga um valor mais baixo. E o que faz eu ser de uma categoria mais baixa ou de uma categoria mais alta? O salário que eu recebo. Né? Se eu ganho um salário mais alto, eu vou pagar um valor mais alto para consultas. Se eu tenho um salário mais baixo, eu vou pagar um valor, eu vou estar numa categoria mais baixa e, consequentemente, vou pagar um valor menor. Entendido ou não? Tá? E por aí vai, ó. Vocês podem ler, ó, taxas moderadoras, né? O que são as chamadas taxas moderadoras? Que determinam um nível de consumo de serviço para o contribuinte, né? Para que não haja o uso abusivo da demanda por esses serviços. Tetos máximos, estabelece um valor máximo para pagamento do plano de saúde. A partir dali, superado esse teto máximo, compete ao segurado pagar esse valor. Por aí vai, ó, franquias. A gente vai falar com mais detalhe a aula que vem sobre isso, tá? Pré-pagamento, copagamento, eliminação de mecanismo de livre escolha. Ou seja, tu não pode escolher o hospital que tu quer, o médico que tu
quer, né? Tu vai ter que estar sujeito ao que está estabelecido no contrato, e por aí vai, ó. Cobranças de taxa diferenciada, assim por diante. Bom, isso aqui eu quero que vocês leiam. Bom, para terminar a aula, tá? Já são quase 9 horas. Vamos lá. Para terminar a aula, vamos revisar a lista de exercício ali. Ok? Estou interrompendo aqui. E vamos colocar a lista de exercício. Ok. Quais as questões que faltavam nessa lista de exercícios, pessoal? Estão enxergando? Então, né? Faltou a 14 e a 15, professor. Ó. Então, vamos lá. 14 a 15. Isso. Tá. Vamos lá. Então, a 13, né, a gente falou, né, da questão dos medicamentos genéricos, né, que são medicamentos que né, é um medicamento que já utiliza o desenvolvimento da pesquisa, né, ou seja, a pesquisa ela foi feita lá atrás por laboratórios que criaram novos princípios ativos, que criaram novos medicamentos, né, que investiram em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, de novos fármacos, tá? Opa, esses laboratórios, durante determinado período, eles vão ter o chamado monopólio temporário. Eles vão ter a exclusividade para a exploração desse serviço. Terminado esse período chamado de monopólio temporário, terminado esse período onde tu tem a exclusividade desses grandes laboratórios que desenvolveram novos fármacos, novos medicamentos, né, novas tecnologias, tu quebra a patente. Tá? Opa, né, tu permite que outras indústrias, que outras empresas, que outras fábricas possam produzir esse medicamento, utilizando esse princípio ativo. É como se fosse a fórmula da Coca-Cola. A partir de determinado momento, a fórmula da Coca-Cola fica disponível para todos. Né? A fórmula do medicamento fica disponível para todos. Termina a exclusividade do uso dessa fórmula, desse princípio ativo. E, a partir daí, muitas empresas, né, não apenas a empresa monopolista, mas muitas empresas começam a produzir aquele medicamento. Como é que nós vamos chamar esse medicamento, que é produzido com o mesmo princípio ativo do medicamento que era exclusivo daquela empresa anterior, que tinha um monopólio? Vamos chamar de medicamentos genéricos. Aí tu tem várias empresas, né, que vão começar a fabricar utilizando esse princípio ativo que já é conhecido, essa fórmula que já é conhecida. Ah, professor, isso é ruim? Não, né? Só que são papéis diferentes. A primeira empresa é uma empresa inovadora, é uma empresa que investiu em pesquisa e desenvolvimento, investiu na produção de um novo fármaco, de uma nova tecnologia. E tem o seu mérito por isso. Gastou dinheiro, gastou recursos, né, para pesquisar. Descobriu, né, e durante um tempo explorou, né, pôde, de forma isolada, vender aquele produto. E as outras, as empresas que produzem medicamentos genéricos, também têm a sua virtude. Ah, qual é a virtude? Qual é o seu merecimento? A ideia é o seguinte: essas empresas elas começam a produzir em larga escala, né? Começam a produzir, consequentemente, a um custo mais baixo, que agora tu tem concorrência, tu tem uma grande quantidade de empresas que vão ofertar medicamentos
com o mesmo princípio ativo. Então, vai chegar para o consumidor agora esse medicamento a um custo mais baixo e com vários laboratórios, a Medley, não sei o quê, me ajudem, qual é outro laboratório comum além da Medley? Acho que a Merck é outra. Qual é o outro laboratório genérico? Tem a Xê. A Xé, por aí vai. Mas é diferente. São empresas que não investiram em pesquisa, são empresas que se organizaram para utilizar aquele princípio ativo e produzir em larga escala. Entenderam ou não? Ficou claro? Bom, pergunta 14. Sim, ficou claro, professor. Pergunta 14. Em que situações se justifica a quebra de patentes de medicamentos? Bom, aí nós temos algumas questões interessantes, tá? Tem situações onde a quebra de patentes, quando tu tem uma epidemia, por exemplo, quando teve a AIDS, lá na década de 90, a AIDS era uma epidemia muito grande, tá? Era uma situação era um problema de saúde universal, né? Muita gente estava morrendo, né? A doença estava... Muita gente tendo contágio, né? O contágio era muito forte, né? As pessoas estavam realmente necessitando, né, de um atendimento de medicamentos para prolongar. Na época era um prolongamento da vida, os medicamentos garantiam basicamente o prolongamento da vida. Bom, nesse caso, né, doenças como lá na África é muito comum, a doença do sono, a doença do ebola, doenças de alta prevalência ou incidência, como tuberculose, a própria dengue, tá? Nesses casos, tu tem medicamento específico, se tu tem o monopólio, né, de uma empresa que produz esses medicamentos e é monopolista e restringe a competição, nesse caso se justifica a quebra da patente. Ou seja, opa, não, tá? Nós temos um problema de saúde pública mundial, um problema de saúde pública no continente africano, ou na Amazônia, e aí se justifica, assim, a quebra de patentes, né? Se justifica quebrar as patentes e garantir o acesso desse medicamento ou desses medicamentos a um grupo maior de pessoas. Respondido? Sim. Por último, como a política de transferência de tecnologia pode beneficiar a produção de vacinas e medicamentos? Isso que é muito interessante na área, principalmente da produção de vacinas. Muitas vezes a tecnologia, ela por exemplo, a tecnologia da vacina da Covid, ela não é brasileira, né? Ela foi desenvolvida na China, lá como é que era o nome da vacina chinesa? Como é que era o nome, Ana? Coronavac, não era isso? Coronavac. Depois tu tem o desenvolvimento da vacina em países como Estados Unidos, tu tinha como era o nome da vacina? Janssen, que era uma dose, e tinha outra, como é que era, que é a mais utilizada, a Pfizer. Não é isso? A Pfizer. Tá. E ainda tu tinha na Europa, eu acho, não sei se era Estados Unidos ou Europa, a Oxford. Tá? Também tu tinha tu tinha... O que tu tinha aí? Tu tinha convênios, tu tinha acordos na Europa, acordo entre países para desenvolver rapidamente a pesquisa e novas vacinas cada vez mais efetivas para o tratamento da Covid. Outras situações que podem acontecer, como aconteceu no Brasil no caso da dengue, né, é a transferência de tecnologia. O Brasil fazia parcerias, por exemplo, a Fiocruz fazia parcerias com laboratórios chineses, laboratórios europeus. Acho que nesse caso da Fiocruz, no caso da dengue, ela está fazendo convênio com laboratórios chineses. Aí tu transfere tecnologia, né? Tu paga para o laboratório chinês, tu paga para o laboratório estrangeiro para ter acesso a essa tecnologia. E assim
tendo acesso a essa nova tecnologia, tu pode produzir a vacina, tu pode produzir um medicamento para atender uma grande quantidade de pessoas. Então, a política de transferência de tecnologia, né, é uma forma de garantir o acesso a novas tecnologias, novos fármacos, novos medicamentos, novos equipamentos de diagnóstico mais avançados para um grupo maior de pessoas, e principalmente para países onde a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos na área da saúde não é tão acentuado, não é tão intenso como é no Brasil. Entendido ou não? Sim. Ok? Finalizamos aqui o questionário, tá bom? Novamente, eu peço desculpa por não ter aberto aí a câmera, mas não é que eu não quis abrir. Realmente está com um problema de configuração. Eu vou ver isso, a aula que vem, seguramente eu estou com a câmera aberta. Peço desculpa. Né? Eu deveria estar com a câmera aberta, estou dando aula, né? Mas eu não estou conseguindo devido à configuração. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa, semana que vem nós temos a última aula antes da prova, tá? Eu vou mandar mais uma listinha de exercício básica, bem pequena dessa vez. Nós vamos discutir a aula que vem e vamos fazer uma revisão, a aula que vem, para toda a matéria da primeira área. Então, vou mandar uma lista pequena, no máximo 5 questões, tá? Que eu vou depositar no Moodle, né? Que é uma tarefa importante no Moodle, que eu vou depositar. E também, a aula que vem, nós vamos fazer uma ampla revisão do conteúdo que vai cair na prova no dia 26. Tá bem? Entendido ou não? Sim. Então tá. Então, fiquem atentos. Sim. Eu vou avisar quando essa nova tarefa, essa pequena tarefa for depositada no Moodle. Eu estou à disposição de vocês no grupo do WhatsApp. Qualquer coisa vocês podem discutir, podem colocar. Não precisa passar uma semana no grupo parado, tá? E, claro, essa aula eu vou colocar e vou disponibilizar para vocês no Moodle e no canal do professor, né? Gravado e disponibilizado assim que eu tiver acesso. Tá bem? Agradeço muito a atenção de vocês, tá? Muito obrigado aí, tenha um ótimo final de noite, tá? Obrigada. Muito obrigada, igualmente, professor. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Igualmente, professor. Boa noite. Tchau, tchau.